Gente, é o seguinte, quero trazer para você aqui agora a segunda série da reportagem que o Nader preparou pra gente sobre o coração. Aí tem gente que fala assim, nós sabemos que álcool, cigarro, sedentarismo faz mal pro coração. Faz, e faz muito mal pro coração. Mas existem outros hábitos também. E também não são só nos mais velhos que aparecem os problemas, as doenças do coração. Jovens, crianças, adolescentes também podem sofrer. Você vai ver tudo isso agora na segunda reportagem da série. Nader Khalil. Hábitos e comportamentos pouco saudáveis, como uma alimentação inadequada. Agora junte a isso ao estresse do dia a dia e a falta de exercícios físicos. Incremente com o consumo excessivo de álcool. Sem contar o tabagismo. Pronto, essa é a receita perfeita para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Nós temos uma relação direta com uma diminuição da aptidão cardiorrespiratória, então da função cardiopulmonar. E isso tem uma piora, quando existe essa piora, nós também diminuímos a nossa expectativa de vida. Uma junção de obesidade geral, IMC, ou obesidade central, circunferência da cintura, mais risco para diabetes e, além disso, o colesterol elevado. Então, todos esses fatores juntos, quando a gente soma 3 fatores de risco, nós temos uma junção de fatores que nós chamamos de síndrome metabólica, que consequentemente diminui muito a expectativa de vida, trazendo um risco cardiometabólico. Ele já pode ter um infarto. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2022, o infarto agudo do miocárdio foi a maior causa de morte no país. Anualmente, são cerca de 300 a 400 mil casos. Desses, 30% levam a óbito. Mas será que os infartos podem ser prevenidos por meio de medidas de estilo de vida saudáveis? A medicina não é uma receita de bolo que serve para todo mundo. Ela não é uma ciência exata, entende? Assim como a matemática. Eu tenho um paciente que é atleta, maratonista. Não fuma, não bebe, não é obeso, é ativo, é atleta e desenvolveu infarto durante uma prova. Então, e não achei hereditariedade nele, ou seja, é uma incógnita desse paciente para a cardiologia. Mas por isso que não é uma receita de bolo. Ele me fez a mesma pergunta. Pô, doutor, mas eu não tenho nada. Por que eu infartei? Eu falei, amigo, não sei. Infartou e agora nós temos que cuidar. Mas esse caso é uma exceção à regra. Por isso, os especialistas são unânimes. Ter uma alimentação saudável com uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes e grãos, aliados a exercícios físicos regulares, são passo a passo para viver em paz com o próprio coração. Frutas, verduras, isso tudo tem muitas vitaminas, sais minerais, as carnes magras, né? O exercício, agora entrando também o exercício, é uma coisa que ajuda muito o coração, mas voltando para os carboidratos, você pode comer um pouco do arroz e feijão, ainda se o arroz for integral, você pode às vezes comer uma batata doce, uma mandioca, que são tipos de carboidratos do bem. O que você não pode, que o pessoal faz, é às vezes assim, no prato, ele quase não bota uma proteína, ele quase não coloca uma verdura e legume, é só aquela coisa, é a lasanha, o arroz, a batata, o macarrão, quer dizer, só carboidrato. Você pode comer uma porção de carboidrato do bem em toda a refeição, eu até acho legal, porque você vai se manter com energia para o dia, não vai fazer aqueles escapes todos e vai se manter bem. E o carboidrato é importante para dar energia. O problema é que o pessoal come muito, só o carboidrato. É importante ressaltar que cada pessoa é única. E o acompanhamento médico regular é essencial para aliviar o risco individual e fornecer orientações personalizadas de prevenção de infartos e outras doenças cardíacas. Por isso, fazer exames de rotina para monitorar a saúde cardiovascular é fundamental. Nós preconizamos uma primeira avaliação aos 25 anos de idade se você for uma pessoa totalmente saudável. Se você tiver algum histórico mais forte, pessoal ou familiar, até antes. Existe a possibilidade de você
fazer exames e estar tudo bem, não ter nada e você infartar? Sempre existe, tá? Mas nós conseguimos medir qual é o risco de você ter um infarto, uma oclusão da circulação, baseado nesses fatores, na sua idade e no seu histórico familiar. Eu consigo fazer uma medida do seu nível de risco. A medicina preventiva é o que a gente tem que defender. Ela é a mais eficiente e a mais barata, porque a gente estimula o paciente a prevenir a doença e não correr depois atrás da doença, atrás das complicações, por exemplo, do infarto ou do AVC. E a prova de que hoje não existe mais um limite para o acompanhamento médico sobre os cuidados com o coração é um estudo feito com jovens na cidade de Maringá, antes, durante e depois da pandemia. O levantamento mostrou que a maior parte dos adolescentes que participaram do projeto, eles tiveram um aumento no colesterol ruim para o coração, o chamado LDL. Já o colesterol bom, que é conhecido como HDL, esse reduziu drasticamente, a níveis preocupantes. Ele caiu para um valor de 28, em média, baixíssimo. E ao mesmo tempo, o que aconteceu com o colesterol LDL, que é o colesterol ruim? Ele subiu significativamente. O que significa isso? Não fizeram atividade física, principalmente exercício aeróbio, e também não estimulou o quê? A alimentação saudável. Então essas crianças que ficaram em lockdown, elas tiveram um alto consumo de alimentos ultraprocessados, que favorece o quê? O acúmulo de gordura saturada, e essa gordura saturada ela prejudica o bom funcionamento do coração. O estudo feito pela equipe do Dr. Braulio também mostrou que, além dos adolescentes, os pais destes jovens também estavam a um passo de problemas cardiovasculares. A maioria dos pais, eles apresentavam excesso de peso ou obesidade, e isso tem um casamento com os filhos, então é uma relação familiar. Então, a partir disso, muitas vezes a nossa proposta era trazer um membro da família, o pai ou a mãe. E o que acontecia? Às vezes vinha a avó, vinha o pai, vinha a mãe, vinha a tia junto, vinha a família toda. Então, para a gente foi excelente, porque nós aumentamos a aderência e nós modificamos um ambiente familiar que está muito associado ao excesso de peso e à obesidade. Por isso, além de exames do colesterol, triglicerídeos, que podem apontar como está a nossa saúde, controlar a pressão alta é fundamental, principalmente se você estiver acima do peso, já que a hipertensão arterial é um fator de risco importante para doenças cardíacas, assim como a diabetes. Diabetes, se você cuidar, você vai ter uma vida tranquila, igual a quem não tem. Agora, se você não cuidar, e o perigoso do diabetes é que muitas das vezes ele é silencioso. Você está lá com 200, 300 de glicemia e não está sentindo nada. Eu falo que a mesma coisa serve para a pressão alta. A pressão alta, em 80% dos pacientes, ela não te causa nada. Só 20% dos pacientes que vão sentir dor na nuca, dor de cabeça, uma visão embaçada. Então, assim, por isso que é importante a avaliação rotineira, para a gente tentar diagnosticar o diabetes e a pressão alta. E você se lembra dos estudos que falamos antes, feito pela equipe do Dr. Braulio durante a pandemia? Pois é, a pesquisa deles mostrou que pessoas que estavam acima do peso, sedentárias e que não cuidavam da saúde de forma preventiva, fazendo principalmente exames de sangue para detectar possíveis problemas, foram as que mais sofreram com internações e danos respiratórios e cardiovasculares durante a pandemia. Pessoas com excesso de peso, principalmente pessoas obesas, então o que aconteceu com essas pessoas? Provavelmente essas pessoas tiveram pior prognóstico e tiveram sintomas mais graves da Covid-19. Muitas vezes os hospitalizados, principalmente aquelas pessoas que ficaram na UTI, eles tinham uma baixa aptidão cardiorrespiratória, um VO2, que é a nossa capacidade de consumir oxigênio, muito baixa. E o que isso pode ocasionar de malefício para a saúde? Um pior prognóstico e um tempo de hospitalização maior. E até mesmo uma recuperação pior para esse indivíduo. O policial militar Wagner Pereira Fertonani sabe dos riscos e também dos benefícios de fazer exames regularmente. A prevenção para ele hoje é fundamental na hora de cuidar da saúde. A gente se prevenir, tá sempre aí cuidando da saúde é primordial. Mas dá uma preocupação na hora que começa a colocar todos esses aparelhos para ver o resultado? A gente fica preocupado, né?
Porque, queira ou não, você tem que se preocupar com a sua saúde. E o homem ele quase não se preocupa. A mulher não, a mulher ela vai sempre ao médico, faz exames periódicos, mas o homem não, ele só se preocupa quando ele sente dor. Mas a máquina perfeita que comanda todo o nosso corpo e bate sem folga, sem descanso, às vezes entra em descompasso, como se quisesse avisar: estou com problemas. Em mais uma reportagem da série Como Está o Seu Coração, você vai conhecer a história do Cláudio, que hoje vive com um marca-passo no peito. Do Felipe, que na busca pelo corpo perfeito, quase perdeu a vida. E foi salvo graças a Bárbara, que também salvou o pai dela quando ele estava com problema cardiovascular, mas que perdeu o marido vítima de um infarto quando jogava futebol com amigos. E a minha difícil realidade de ter que aceitar e entender quando é hora de procurar ajuda.